Olá, aqui é o professor Lucas Lima, da UERJ Nova Friburgo. Vamos para mais um exemplo de mecânica dos materiais. Aqui temos uma viga que um lado é engastado, né? O outro lado, no ponto A, é livre. Sobre o ponto A, a gente tem um carregamento de 2 kN. Aqui, entre o ponto de engaste e 2 metros, a gente tem um carregamento distribuído de 1,5 kN por metro, né? E a gente quer saber quais que são os diagramas de esforços internos, de momento fletor e de força de cortante. Então, vamos resolver o problema. O primeiro passo para a resolução do problema é fazer o diagrama de corpo livre para achar a reação nos apoios, né? Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre dessa viga. Para o diagrama de corpo livre, eu posso representar esse carregamento distribuído de maneira mais simples. Então, vou desenhar aqui nossa viga. A força concentrada de 2 kN. Esse carregamento distribuído vai ter 1,5 kN vezes 2 metros, aplicado no centroide dele. Então, vamos ter aqui 3 kN, né? E as reações, a gente vai querer saber, então, quanto que vai ser BY, visto que é um engaste, teria BY e BX, mas não tem nenhuma força na horizontal, logo a gente sabe que BX é zero, então nem vou representá-lo aqui. E visto que é um engaste, a gente também tem um momento, vou chamar de MB, para calcular, e vou colocar arbitrariamente como saindo do papel. Se eu calcular esse momento de negativo, quer dizer que ele seria entrando no papel, sendo que a gente vai ter aqui as distâncias, né, em relação ao ponto B, vai estar no centro desses 2 metros, então aqui vai ser 1 metro, né, e esse carregamento em relação ao ponto B vai estar a uma distância de 4 metros, certo? Agora então vamos fazer o somatório dos momentos em relação a um ponto qualquer, arbitrário. Vou escolher o ponto B. Então, somatório dos momentos em relação a B igual a zero. Então, BY não vai realizar momento. MB saindo do papel pela regra da mão direita, vou considerar como positivo. Então, vai ficar MB, né? E os outros esforços vão realizar momento também saindo do papel, todos também estão positivos. Mais 3 vezes 1, mais 2 vezes 4, igual a zero. Logo, MB igual 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. 11 kN metro. Negativo, né? Negativo representa o quê? Que ele está no sentido oposto do MB colocado inicialmente. Então, vai estar nesse sentido daqui. Certo? Agora a gente quer achar o quê? Qual que é a reação BY? A gente faz somatório das forças em Y igual a zero. Vamos ter então menos 2 kN, menos 3 kN, mais BY igual a zero, logo BY igual a 5 kN. Bom, feito o diagrama de corpo livre, agora a gente pode desenhar os gráficos da nossa viga, né? Vou colocar aqui do lado. Para isso eu vou representar a viga de maneira simplificada. Então temos aqui nossa viga representada de maneira simplificada. Bem, então vamos fazer primeiro o gráfico do esforço cortante. O que acontece aqui no esforço cortante? A gente começa com uma força de 2 kN, né, apontando para baixo. Quando a gente tem 2 kN apontando para baixo, para a gente equilibrar isso, imagina que a gente fez um corte aqui, né? Então a gente vai ter 2 kN e aí um corte. Para equilibrar esse esforço cortante, eu teria que ter uma força apontando para cima. Lembrando aqui da definição de carregamentos positivos, né? Que, bom, isso varia de obra para obra,
mas no Hibbeler, por exemplo, a gente vai ter o esforço de cisalhamento positivo quando ele tiver a tendência de girar no sentido horário. Então, se a gente faz um corte desse lado da viga, vai ser apontando para cima, desse lado da viga apontando para baixo. Visto que ele está apontando para baixo, seria positivo, e para entrar em equilíbrio com 2 kN, ele está aqui apontando para cima, então a gente vai ter inicialmente um esforço cortante de menos 2 kN. Veja que esse esforço é menos 2 kN e na viga do ponto A até esse ponto daqui, o que acontece em termos de aplicação de forças? Nada. Então, se a gente fizer um corte de qualquer um desses pontos daqui, os esforços internos vão ser o mesmo. Então, eu vou ter aqui um carregamento, né, uma carga constante negativa de menos 2 kN. E o que acontece depois? Né? A gente aqui tem um carregamento distribuído. Lembrando que esse carregamento distribuído, ômega de x, é um valor constante. Ele é considerado positivo quando aponta para cima, ele está apontando para baixo. Então, seria um ômega de x menos 1,5 kilonewtons, independente da onde a gente... E lembrando essas relações integrais aqui, a gente tem que a variação do esforço de cisalhamento cortante vai ser a integral de ômega de x dx. Visto que a gente tem aqui ômega de x menos 1,5, um valor constante, né? Então a gente teria o quê? A integral disso daqui vai ser uma reta. Então o nosso v de x para essa parte vai ser menos 1,5 vezes x mais uma constante. Então, bem, nós temos uma reta, né, que vai ligar esse ponto a um outro ponto que eu não sei onde que é, mas veja que se a gente pegasse a viga como um todo, ela tem que estar em equilíbrio. Então, Vx, visto que no final ele sobe, né, aqui para 5 kN, se eu tivesse um corte um pouquinho antes desses 5 kN, o que a gente teria? A gente teria que, para equilibrar ele, a gente precisaria de um esforço cortante, né, apontando para baixo. Visto que o cortante ele é positivo quando ele aponta para cima, então ele vai ser negativo de 5 kN. Então veja que ele vai ter que terminar em menos, isso aqui foi menos 2, ele teria que terminar em menos 5 kN. Então eu sei que é uma reta, eu sei que aqui tem uma constante, não preciso descobrir qual que é ela, terminando em menos 5 kN negativo. Beleza? Agora vamos então descobrir o momento fletor. Então, para o momento fletor, veja o que acontece aqui. O primeiro ponto, ele começa no zero. Então, meu momento fletor, não tem nenhum momento fletor concentrado aqui, ele vai ser zero. A gente sabe que ele começa, então, m de x igual a zero, igual a zero. Eu sei pelas relações integrais que a variação do momento fletor vai ser a integral de v de x dx. Eu já tenho aqui o nosso v de x, né, nosso v em função de x. Então, visto que aqui é uma constante, a integral de uma constante, a gente vai ter uma reta. Eu sei que começa do ponto zero e vai terminar onde? Bom, essa reta ela poderia ser assim ou assim. Então, meu momento fletor ele começa no zero, né, e vai até onde? Visto que vai ser a integral disso daqui, ele poderia começar com uma inclinação assim ou uma inclinação assim, nossa reta. Veja que ele é sempre negativo. Se a derivada dessa função é negativa, quer dizer que a declividade dele vai ser, né, negativa, vai ser dessa forma daqui. Então eu vou ter uma reta desse momento até um determinado ponto aqui. Esse ponto é um ponto importante da gente saber, né? Porque é o ponto da onde, visto que não tem nenhum momento concentrado aqui, a gente vai ter uma continuidade. Então é importante a gente saber que ponto é esse. Eu sei que ele é negativo. Como é que eu vou descobrir esse ponto? Bom, vou fazer a integral dessa função daqui. Esse v de x aqui a gente não escreveu, mas esse v de x para essa seção aqui
vai ser, bom, é um valor constante, vai ser menos 2, né? Integrando isso daqui, a gente teria aqui um m de x igual a menos 2x mais uma constante. Mas quanto que é essa constante? Veja que m de 0 igual a 0, então nossa constante é 0. Então esse m de x é menos 2 vezes x. Visto que aqui, até aqui, eu tenho 2 metros, menos 2 vezes 2, menos 4. Então a gente tem menos 4 kN, certo? E depois, o que acontece aqui? Bom, lembrando ainda da relação integral, visto que aqui é uma reta, né? V de x menos 1,5x mais c, a gente teria que aqui seria uma equação parabólica de segundo grau. Veja que, mesmo sem calcular a integral, eu sei que isso daqui, né, vai ser um A, vai resultar numa parábola com A negativo. Então, uma parábola com A negativo, eu sei que tem esse comportamento, né? E quanto que é o momento final que eu vou ter que ter aqui? O momento final que eu vou ter que ter aqui vai se referir a 11 kN. Mas vai ser positivo ou negativo? Bom, vamos fazer a mesma lógica do que a gente fez aqui para o esforço cortante. Se a gente faz um corte no finalzinho, né, e tem aqui um momento de 11 kN vezes metros, para equilibrar esse momento dessa forma, eu vou ter que ter um momento interno dessa forma daqui. Veja que a definição de momento positivo é quando ele comprime as fibras superiores. Aqui, né, ele vai estar tracionando as fibras superiores. Então, né, isso daqui é como se fosse o negativo. Então, ele vai terminar em menos 11 kN vezes metro. Me desculpe, esqueci de escrever vezes metro aqui, certo? Então, a gente tem menos 11 kN. Eu sei que é um comportamento parabólico. Visto que é uma parábola onde eu vou sair de um valor né, mais positivo para um mais negativo, eu vou ter que estar, né, com um A negativo, eu vou ter que estar daqui, entre aqui e aqui. Então, ele vai fazer algum comportamento assim. Outra forma de se pensar isso é que a gente tem um valor, né, de declividade, que é menos 2, é um valor negativo, e ele vai se tornando cada vez mais negativo. Então, a declividade dele vai aumentando até se chegar, né, ao ponto de menos 11. E aqui também seria negativo. Valeu, obrigado!